quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia dos professores, tá? A gente vai ter mais uma aula hoje. Lembrando que amanhã a gente não vai ter aula nem aqui no canal, nem no Google Meet, tá, meus amores? Que amanhã é o nosso Drive-Thru. Não esquece. Mas, falando de ontem, primeiro eu quero saber se vocês fizeram atividade. E quem é que lembra qual foi o conteúdo que a gente trabalhou ontem? Quem é que lembra? Muito bem, onde a gente falou sobre gêneros textuais de tirinhas e histórias em quadrinhos. Onde a gente viu quando foi que eles surgiram, quais são os principais personagens. Mas hoje nós vamos ver sobre a região Nordeste. Onde a gente vai conhecer um pouco mais da região onde a gente mora. Certo, meus amores? Pontos turísticos, quais são os estados que fazem parte da região Nordeste. Então, vamos parar de blá, blá, blá. Hoje, quinta-feira, dia dos professores, não teremos aula no nosso Google Meet, tá, gente? Porque hoje as professoras, como tia Bárbara, não trabalham. Então, meus amores, eu espero vocês agora nas nossas operações e no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, né, quinta-feira, vamos para as nossas últimas operações da semana, porque amanhã a gente não vai ter aula por conta do nosso Drive-Thru. Então, não esquece, certo? Hoje, nossas operações, página C70, tá certo? Então, a gente vai fazer a primeira questão, tanto a letra B quanto a letra D, ok? Vamos lá. Eduardo tem um viveiro com 125 pássaros. 125 pássaros. Cada um colocou 2 ovos e nasceram seus filhotes de passarinho. Quantos passarinhos ficaram no viveiro? Então, se tinha 125 e cada um colocou 2 ovos, nós vamos encontrar quantos passarinhos no final. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 250 pássaros, certo? Nesse viveiro. Na letra D. Pedro tinha que pintar 27 janelas. Sendo essas janelas, cada uma tem 2 lados. Se ele pintou 14 dessas janelas, quantos lados de janela restam sem pintar? Então, Pedro tinha 24, lembrando que cada janela tem 2 lados. Então, se cada janela tem 2 lados, o que a gente vai fazer? 27 vezes 2, porque cada uma tem 2 lados. Então, 7 vezes 2, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, tem ao todo 54 lados, certo? Ele pintou 14 dessas janelas. Quantos lados de janelas restam sem pintar? Então, se ele pintou 14 janelas, que cada uma tinha quantos lados também? 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Então, se eram 54 lados de janela e ele já pintou 28, vai ficar quanto? Entenderam? 4 menos 8 não pode, então é 8 para 14, que dá quanto? 6. Muito bem, que vai umzinho. 3, né? 5 menos 3, 2. Fica faltando quantas? 26 lados de janela. Então, novamente, tinha 27 janelas para pintar, cada uma com 2 lados. Então, se tem 27 janelas, contando com os 2 lados, ficam 54 lados de janela, ou seja, frente e verso. Ele já tinha pintado 14 janelas ao todo. Então, se ela pintou 14 de um lado e do outro, ele pintou 28 lados de janela. Então, se inicialmente ele tinha 54 lados de janela para pintar e pintou 28, no final ele tinha 26 lados de janela para pintar. Certo, meus amores? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que como você já sabe, nós vamos falar sobre
o Nordeste. Vamos lá? Região Nordeste. Aspectos naturais. Por Eduardo Alves. O Nordeste é a terceira maior região do Brasil, constituída por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Tendo por base as condições físicas da região, como o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação, o Nordeste é subdividido em 4 regiões naturais: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos olhar mais de perto? A Zona da Mata corresponde basicamente ao litoral que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, onde encontramos planícies litorâneas e praias com a presença de falésias, verdadeiros paredões, esculpidos pela ação das águas oceânicas. Esta área é caracterizada pelo clima tropical úmido, influenciado pelas chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, onde as massas de ar, ao tentarem ultrapassar o relevo, se condensam, ocasionando as precipitações, ou seja, chuvas. O nome Zona da Mata está relacionado com a sua vegetação original, a Mata Atlântica. Por ser uma área de intensa ocupação humana, foi drasticamente devastada, com a exploração do pau-brasil, a agricultura, atividades industriais e a urbanização, restando poucas áreas preservadas. Partindo em direção ao interior, encontramos o Agreste, caracterizado por relevo acidentado, com a presença do Planalto da Borborema, em sua porção norte, e uma parte da Serra Geral, em sua porção sul. As altitudes elevadas produzem temperaturas amenas na região. O Agreste está localizado em uma área de transição, com fragmentos da Mata Atlântica, nas áreas mais úmidas voltadas em direção ao oceano, os chamados brejos, e a presença da caatinga, com espécies vegetais adaptadas às condições mais secas, localizadas no interior. Na parte central do Nordeste, encontramos o Sertão, uma área constituída por relevos variados, com a presença da depressão sertaneja, com altitudes inferiores àquelas que a circundam, assim como a existência de serras e chapadas. O clima predominante é o semiárido, com secas prolongadas, que influenciaram a formação da caatinga, que na língua tupi significa mata branca. Nela encontramos uma rica biodiversidade, que pode ser utilizada para várias finalidades, inclusive medicinais. No entanto, esta vegetação vem sendo alterada pelas atividades agropecuárias. O São Francisco é o rio mais importante do sertão. Ele garante o abastecimento das populações, gerando energia elétrica, o desenvolvimento da fruticultura, entre outras atividades. Nos últimos tempos, a transposição de suas águas tem gerado polêmicas entre os ambientalistas. A última região que veremos é o Meio Norte. Suas altitudes mais elevadas são os planaltos e chapadas ao sul. Ali encontramos várias nascentes dos rios da região. Na parte oeste, encontramos algumas áreas de floresta amazônica, com a ocorrência do clima equatorial úmido. Na parte centro-norte, temos a Mata dos Cocais, com a presença de espécies como o babaçu e a carnaúba, uma fonte de renda para as comunidades extrativistas, além da presença do cerrado e da caatinga. Bom, meus amores, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre o Nordeste, né? Conhecer algumas características, as importâncias, como ele é subdividido, certo? Então, vamos começar. A região Nordeste apresenta diversas configurações quanto aos aspectos naturais, tanto como relevo, vegetação, clima e hidrografia. Por que a gente vê isso? Porque aqui no Nordeste a gente encontra climas, vegetações, hidrografias e outras variações de aspectos naturais, certo? A gente não tem uma característica própria, a gente tem vários tipos de características, certo? E com isso, essa região é dividida em sub-regiões. São elas: Zona da Mata,
meio norte, agreste e sertão. E agora a gente vai ver qual é a subdivisão dessa corresponde a qual parte do nosso Nordeste, certo, gente? Qual clima, qual vegetação e qual é as coisas que vêm predominando em cada sub-região dessas, tá bom? Quando se fala de zona da mata, se vê que ela corresponde à parte leste da região Nordeste, predominância do clima tropical com altas temperaturas, ou seja, é onde a gente vai encontrar as partes mais quentes da região Nordeste, certo? Quando se trata de meio norte, corresponde à área de transição climática e vegetativa. Como assim, tia Bárbara, transição climática e vegetativa? Ela vai estar sempre variando tanto de vegetação quanto de clima, certo? Pois está entre o clima equatorial e o semiárido. E em questão de vegetação, vai estar entre a caatinga, o cerrado, mata dos cocais e a floresta amazônica. Por isso que a gente diz que no Nordeste ela vai ter essa variação, tanto de clima, quanto de vegetação, quanto de hidrografia, de relevo. Porque, gente, a região Nordeste ela é muito complexa. Então, ela está sempre se dividindo nessas sub-áreas, certo? Então, agora a gente vai ver a parte do agreste e do sertão. Vamos lá? Já no agreste, apresenta características entre floresta tropical, caatinga e vegetação da região sertaneja. Ou seja, no agreste, a gente também vai encontrar algum tipo de região que se enquadre aqui, ó, no sertão. Certo? Já o sertão, ele vai corresponder às áreas localizadas no interior, tá? Onde ocorre a predominância do clima semiárido, que a gente já viu, né? Aquele clima semiárido, que é o clima da Caatinga, onde ele vai ter o quê? Altas temperaturas e poucas chuvas, né? Ó, as temperaturas elevadas, longos períodos de estiagem, e é no sertão que apresenta o menor índice de chuva do país. Porque a gente sabe, né, que no semiárido, na Caatinga, a gente sabe que aquele povo de lá, eles já passam com problemas em relação à água. Porque como não tem chuva, né, eles têm pouco tipo de armazenamento e de questões de água. Então é um povo que sofre muito com a falta de água. Né, gente, que a gente viu que lá é feito muito o quê? Cisternas, poços, para que ajude com que essas pessoas tenham mais acesso à água, certo? Porque como a gente viu, a água é fundamental para a vida, ninguém vive sem água. A gente pode passar 2, 3, 4 dias sem comer, mas ninguém passa nem um dia sem beber água, porque senão se desidrata aí, morre. Por isso que a gente vê muito essa questão da perda de animais, principalmente de gado, por conta dessa estiagem quando tá demais, por causa do calor, ninguém aguenta e os animais também não têm água e acaba acontecendo essa morte desses animais, certo, meus amores? Nós estudamos a divisão territorial lá em geografia, a gente viu que a região Nordeste, ele apresenta 9 estados. Quais são esses estados? Esses daqui que tem para valer e esses que estão em azul são as suas capitais, certo? Então, os estados da região Nordeste. Alagoas, que tem como a sua capital Maceió, Bahia, Salvador, tá? Ceará, que é Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, que é onde a gente mora, gente. A sua capital é Recife, lembrando que lá antigamente a capital do Recife era Olinda. Lembram que teve aquela briga entre os olindenses e os mascates, onde fizeram com que Recife virasse vila e acabou que Recife passou a ser a capital do nosso estado. Então, desde aquela época da Guerra dos Mascates, Recife é a capital do nosso estado, tá? De Pernambuco. Piauí tem como capital Teresina, Rio Grande do Norte, Natal e Sergipe, Aracaju. Certo? A região Nordeste ela é banhada pelo Oceano Atlântico e a sua vegetação predominante é de mata atlântica, onde a gente sabe que é uma vegetação apenas de resquícios, né? Porque como a gente sabe, a Mata Atlântica ela foi super explorada desde os primórdios da colonização, onde foram retirados daqui para o Brasil, entre outros, né, que a gente sabe. Então, com isso, se desmatou muito esse tipo de vegetação e hoje a gente encontra como tipo de vegetação de resquícios a Mata Atlântica. Certo, quarto ano?
Bom, meus amores, esses são os principais pontos turísticos, tá? Que a gente encontra na região Nordeste. Lembrando que há inúmeros pontos turísticos, mas tia Bárbara só trouxe alguns que são os mais conhecidos, certo? Primeiro, Fernando de Noronha, né? Que, como a gente sabe, faz parte de Pernambuco, aquela ilha que vocês estão vendo aí a foto. Praia dos Carneiros, onde é uma praia muito requisitada, principalmente pelos turistas, tá, gente? Porque é linda essa praia, vocês estão vendo aí também a foto. Também aqui em Pernambuco, certo? Bem próximo a gente. Dunas de Genipabu, essas dunas de Genipabu é no Rio Grande do Norte, tá em Natal. O Centro Histórico de Salvador, onde a gente vai encontrar o Pelourinho, entre outras coisas, como a gente sabe de Salvador, porque é uma cidade onde é a predominância completamente quase africana a sua cultura, certo? Então, a gente vai encontrar o Centro Histórico de Salvador, Maragogi, que é o Caribe brasileiro, tá? Fica em Alagoas, é uma praia também, como vocês estão vendo aí a foto, certo? Aí também vemos Porto de Galinhas, que como a gente sabe também aqui em Pernambuco, fica bem perto da gente aqui também. E a Foz do Rio São Francisco, certo, gente? Que é bem conhecida, até novela a gente já viu que já fizeram e tudo mais. Então, esses são locais onde pessoas que vêm de todo o mundo procuram para conhecer, por conta da beleza natural desses lugares. Tá, gente? A região Nordeste é incrível em relação a pontos turísticos, porque tem muitos lugares maravilhosos. Essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente conheceu um pouco mais a região Nordeste, a região onde a gente mora. Aqui fica no estado de Pernambuco, como vocês já sabem. E a gente viu um pouquinho tanto dessas subdivisões, né, de zona da mata, meio norte, agreste e sertão. A gente viu pontos turísticos, a gente viu os estados que fazem parte, o oceano que banha a nossa região, certo? Então, com isso, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje, né, Dodô? Dodô gostou da aula? Gostou? Muito bem, Dodô gostou da aula, tá, meus amores? E a gente, eu e ele, juntinhos, viemos fazer um convite para vocês. Lembrando de vocês não esquecerem de passar amanhã no nosso drive-thru da escola. Gente, não esqueça, a tia Bárbara vai estar lá, ó, esperando vocês para dar um abraço em cada um de vocês. Então, tia Bárbara, fica no aguardo. Não esqueçam do drive-thru, vai ser algo bem rápido, certo? Vocês vão passar com os pais de vocês, só para dar um abraço, um beijo de tia Bárbara, pegar a lembrancinha do Dia das Crianças, certo, meus amores? E ver tia Bárbara pra gente matar uns 5% da saudade que a gente tá. Certo, meus amores? Então, eu espero vocês amanhã, certo? Um ótimo dia e um beijo e até segunda. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher espera que todos vocês estejam muito bem, tá certo? Porque o teacher está ótimo. E hoje nós teremos um assunto muito legal, tá certo? Vamos prosseguindo na nossa jornada do inglês, não é verdade? Tenho um aviso para vocês. Essa aula nós usaremos o livro, tá certo? O teacher vai falar a página daqui a pouquinho. E essa aula será dividida em duas partes. Por que, teacher? Porque o assunto é um pouco grandinho. Daí a gente faz um pouco aqui e faz um pouco lá no Meet. Ou no vídeo da semana que vem. Combinado? Pronto. Então, esses eram os avisos que eu tinha para dar. Espero que o fim de semana de vocês, junto com o feriado, tenha sido ótimo. Espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Crianças, tá certo? Depois vocês me contem, combinado? Como essa quinta-feira, infelizmente, não nos veremos no Meet. Por quê? Porque é Dia dos Professores. Nós nos veremos só semana que vem. Então a gente vai ter que recuperar o tempo perdido na semana que vem. Então estejam preparados pra gente falar, pra gente ver bastante coisa, combinado? E ó, uma parte desse vídeo sairá hoje e a outra na semana que vem, combinado? Vamos lá começar a nossa aula finalmente? Let's go! Então, a página que estaremos usando hoje será a página 32, tá certo? 32, que tem assim escrito, ó, I love sports. Eu amo esportes, muito bem. Então, ó, nosso assunto de hoje será esportes, combinado?
Então eu sei que muitos meninos e muitas meninas gostam desse assunto. Então, se tiver algum esporte que eu esqueci de falar ou que eu não falei aqui, vocês vão ir, falam lá no Meet que eu vou ter o prazer de responder pra vocês. Combinado? Hoje nós não responderemos nenhuma atividade do livro, tá certo? Hoje a gente vai ficar só no vocabulário. E o que é vocabulário mesmo? A gente vai aprender como se fala o nome de alguns esportes. Combinado? Lembrando que na medida que for aparecendo aqui em cima o nome dos esportes, vocês vão anotando no caderno, tá certo? Anotem e me mostrem lá no Meet, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês copiaram tudo. Lembrando, copiem a palavra e a tradução do ladinho. Combinado? Pronto. Se quiserem fazer de caneta, de hidrocor, de lápis, tanto faz. Contanto que escrevam. Vamos lá, gente. O primeiro esporte que a gente vai aprender hoje é skiing. Skiing, que significa esquiando, tá certo? Ou esquiar, tá certo? O que é esqui mesmo? É um esporte que a gente conhece porque a gente assiste muito filme, muita série de lugares que tem neve. Mas esqui é aquele negócio que a gente pega um negócio aqui, outro negócio aqui e fica surfando na neve. É mais ou menos um surf, só que na neve. Combinado? Mas a gente não está muito familiarizado porque aqui no Brasil não neva muito, né? Neva lá pelo sul, mas é só um pouquinho. Não é a ponto de conseguir muita neve para fazer o esqui. Então, o segundo esporte é golfe. Golfe é golfe, tá certo? Você já conhece o golfe, que é aquele esporte que você segura um bastão e fica tentando acertar a bolinha nos buracos, tá certo? Então, é bem simples. Temos beisebol. Beisebol, que é outro esporte que a gente não está muito familiarizado aqui no Brasil, né? Ele é mais famoso lá pro lado dos Estados Unidos, mas eu tenho quase certeza que vocês conhecem, que é basicamente o cara segura um taco e ele bate na bola e do outro lado alguém tenta agarrar. Pronto, acho que vocês já viram em alguma série, algum filme, tá certo? Beisebol. Aí temos agora o boxing. Esse aqui a gente conhece. Boxing, que é box, tá certo? Que é uma arte marcial. Ou seja, boxing é o box. Combinado? Temos o basketball. Basketball. Esse aqui a gente tem bastante no Brasil, que é o basquete, tá certo? Basquete. Não preciso explicar como o basquete funciona, né? Mas vocês sabem. Basicamente é uma bola, você acerta na cesta e pronto. Aí temos também o voleibol. Voleibol é outro muito, muito, muito famoso aqui no Brasil, tá certo? Que é basicamente o vôlei, que é aquele esporte que tem um time de um lado da rede e um time do outro, e os outros ficam sacando a bola e batendo, e os outros têm que defender, não é verdade? Então, temos também o swimming. Swimming, que significa natação, tá certo? Swimming, natação, combinado? Então, gente, nós aprendemos até que bastante esportes hoje. Vamos deixar o resto dos esportes para a semana que vem, combinado? Porque são muitos, para não deixar a cabeça de vocês explodindo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre esportes, tá certo? Vou estar esperando vocês no Meet na semana que vem, junto com a outra aula de esportes, tá certo? E bye!